Olha aí, estamos aí conectadas. Heloísa Seixas, muito obrigada pela presença aqui conosco, por aceitar o convite de participar da 20ª FIL. E é uma honra e uma alegria para a gente ter você conosco. Bem-vinda. Minha uma alegria sempre, né? Tem sido um grande consolo para nós todos, né, que estamos ainda encarcerados em casa, esse contato, principalmente quando o assunto é literatura e livros, que é uma coisa que tem salvado muita gente, né? E salvado a cabeça e a sanidade mental de muita gente durante essa fase tão difícil que a humanidade está vivendo, né? É verdade. A gente costuma dizer aqui que o que conectou as pessoas, né, para fora dessa caixinha que nos colocaram, exatamente as diversas expressões artísticas, né? A literatura, a música, a dança, o teatro, foi o que realmente nos manteve minimamente saudáveis, né, Heloísa? Nesse processo aí de encarceramento que nós somos, que nos foi imposto, na verdade, né? Então, salve a literatura. Salve a arte, salve a literatura. Eu, particularmente, fui realmente foi uma boia de salvação, assim, salva-vidas, porque eu aqui, fechada nessa casa, durante os primeiros meses, principalmente, e eu sou mulher do Rui Castro, né? Vocês devem estar vendo esses cartazes aqui atrás, eu estou aqui no meu escritório, mas tem muitos cartazes de eventos dos quais eu participei, e ele também, e eu e o Rui fizemos realmente assim, postagens com leituras de trechos de literatura brasileira durante 130 dias. Nós fizemos 130 postagens diárias no Instagram e no Facebook. Foi uma coisa que muita gente nos agradeceu e falou isso, né? Que era um momento assim que a pessoa tinha uma luz. E para nós foi também, porque quando nós fazíamos tudo isso, escolhíamos os textos, líamos, gravávamos, era uma maneira da gente enfrentar o medo, né? E o isolamento. Sim. A gente não pode falar que a pandemia trouxe algo de bom, né? Não sei se eu diria isso, mas das coisas boas que nos ocorreram nesse processo foi exatamente essa questão da internet. Eu estou me ouvindo. Eu estou me ouvindo. Ah, agora melhorou. Eu estava me ouvindo no retorno, que estava me deixando meio louca. Eu acho que essa questão da internet, né? A forma como todo mundo teve que se renovar, aprender a usar, e essa conexão que a gente acabou fazendo por conta dessa necessidade. Talvez a gente possa falar que esse lado foi o que ficou de bom, né? Evidente. Claro, a gente não vai dizer que foi uma coisa boa. A pandemia é um momento gravíssimo da humanidade. Mas, realmente, a arte e principalmente os livros, a leitura, né? É impressionante como as pessoas se dedicaram a ler, né? O crescimento dos livros, né? Da venda de livros, foi uma coisa surpreendente. Que bom, né? Né? Pelo menos é o nosso desejo, né? Que o Brasil tenha mais leitores, né? Bom, só para a gente começar, então, entrando já nas suas obras, do jornalismo, passando pelos contos, romances, novela, dramaturgia, musical, a palavra é sua matéria-prima. Como é seu relacionamento com as histórias que você conta? Você escreve por inspiração, necessidade de dar forma a uma ideia, é um refúgio? Conta pra gente. Olha, de tudo um pouco, né? Eu acho que as histórias, elas se apresentam. Eu tenho a impressão até que cada escritor já tem vários livros dentro da cabeça e eles vão se apresentando em determinado momento, vão pedindo para ser escritos e eles se apresentam de maneiras diferentes. Cada livro tem uma biografia diferente. Eu, que sou mulher de biógrafo, posso usar essa expressão à vontade, mas é verdade. Os livros, eles são diferentes entre si. Eu já tive livros assim que nasceram de um título, de uma expressão. E eu já tive livros que eu escrevi até quase a última página sem saber que título ia ter.
Então, teve uma história totalmente diferente. Há livros em que a gente tem mais ou menos o controle do que vai se desenrolar e acontecer, e há outros que nos surpreendem. Há realmente, não é charme de escritor, isso é uma coisa que a gente, quando escreve ficção, a gente constata. Há alguns personagens que tomam as rédeas e começam a fazer coisas que a gente não imaginava que eles fossem fazer. Então, os livros, eles nascem de maneiras diferentes e se desenvolvem de maneiras diferentes. Agora, o ato de escrever como um todo, eu posso dizer para você que foi uma coisa assim que me aconteceu quase que para me salvar, porque eu não imaginava que eu fosse ser escritora a vida inteira, como você própria falou. A palavra foi a minha matéria-prima, né? O meu país, digamos assim, mas eu trabalhava como tradutora e jornalista e não pensava em escrever livros, não pensava em escrever ficção. E chegou um momento da minha vida em que as histórias começaram a sair de dentro de mim de uma forma tão avassaladora e incontrolável que eu tinha realmente a sensação de que se eu não escrevesse, eu ia ter algum problema, eu ia ficar doente, eu ia morrer, eu ia sufocar, era uma coisa assim incrível. Hoje é uma coisa mais pacificada, mas as histórias continuam sempre me rondando, né? Esse meu próximo livro, por exemplo, que se chama O Livro dos Pequenos Nãos, e daí veio esse título, né, para a nossa conversa de hoje, O que aconteceria se reticências? Se as coisas fossem diferentes. Esse livro, ele nasceu lá atrás, quando eu era criança, e minha avó me contava histórias. Eu tinha uma avó, ela morreu com 99 anos, era uma figura assim, fantástica, e ela, eu acho que foi a minha grande inspiração, mais do que qualquer livro que eu tenha lido, qualquer escritor maravilhoso, eu sempre gostei de ler, mas o que me fez ser escritor, eu acho que foram as histórias que a minha avó me contava. E ela, uma das histórias que ela contava, eu posso dizer que é o cerne, o coração de onde brotou esse próximo livro que vai sair agora. Curiosamente, eu já tenho 6 romances escritos, esse é o 7º. Tenho mais de 20 livros e, no entanto, essa história, que é uma história que vem de lá de longe, que eu ouvia quando era criança, ela só pediu para ser escrita agora. Que e maravilha. Eu vou contar para vocês daqui a pouco. A gente quer saber. Ó, já que você entrou, né, no seu mais recente livro aí, o Livro dos Pequenos Nãos, e a gente percebe que a utopia está presente, né, nesse processo de criação dessa sua obra, eu queria que você fizesse uma conexão literária para a gente da utopia com a literatura. A gente já tem algumas pessoas entrando aqui na nossa sala virtual, a gente está com um pouquinho de dificuldade em conectar algumas pessoas, mas eu já estou vendo algumas pessoas ali, então bem-vindas, vocês podem mandar a sua pergunta para conversar aqui com a Heloísa. Nós temos também algumas pessoas assistindo pelo YouTube, bastante gente no YouTube, mas a gente está com uma dificuldade de conectar algumas pessoas na nossa sala de virtual, mas eu já estou vendo aqui 3 meninas, um moço ali, o seu Elias, né? Vocês podem já encaminhar aí as suas perguntas e se preparando, enquanto a Heloísa fala para a gente aqui dessa conexão entre a utopia e a literatura. Veja bem, nós estamos vivendo uma realidade distópica, né? Nós estamos mergulhados num filme que é uma mistura de terror e ficção científica, né? Então, no momento, a utopia maior é a realidade, é a normalidade, né? É a gente poder voltar a circular sem medo, a gente poder recuperar o abraço, a arte presencial, as viagens, tudo aquilo que era parte das nossas vidas, hoje é utópico, porque a distopia tomou conta do mundo. E é um alerta tudo isso que está acontecendo, né? E, dessa maneira, a utopia
é nós cuidarmos melhor do mundo, porque a verdade é que a gente está vivendo essa realidade distópica hoje porque nós fizemos mal o nosso dever de casa com o planeta Terra. Claro que há uma conexão entre esse vírus terrível e a degradação do meio ambiente. Isso já foi dito por inúmeros cientistas do mundo todo, né? A degradação do meio ambiente, uma certa mistura inadequada, né, das cidades com as áreas silvestres, com a vida silvestre. E tudo isso fez com que essa epidemia terrível acontecesse. Uma grande prova disso são os filmes de ficção. Há vários filmes que a gente pode rever, feitos há 10 anos atrás, ou sei lá há quanto tempo, que falam de histórias de epidemia, e é impressionante a semelhança com a realidade. Um deles, que eu acho que se chama Contágio, filme americano, se não me engano, é uma coisa que começa na Ásia, através de um animal selvagem que arranha uma pessoa, e a pessoa viaja para os Estados Unidos, depois daquele arranhão, passa para a namorada, e aquilo vai se espalhando, se espalha pelo mundo todo. Quer dizer, há uma série de coincidências no filme com o que está acontecendo, com o que aconteceu, que hoje a gente já tem, né? Eu não vou dizer a pandemia controlada, mas pelo menos um pouco mais de conhecimento. Mas aquele início absolutamente apavorante é retratado no filme. Então, o que eu acho que acontece? Os produtores, diretores, os roteiristas procuravam, né, como procuram efetivamente os cientistas, né, como consultoria quando vão fazer seus filmes. E eles não podiam imaginar que estavam ali prevendo o futuro, né? Então, nós estamos vivendo uma realidade distópica, e a nossa utopia maior é a gente voltar a uma normalidade, que eu espero que seja uma normalidade em muitos aspectos melhor, né? Com mais cuidado, com mais atenção, pelo menos de uma boa parte dos habitantes do planeta, que eu acho que despertaram para isso que está acontecendo. Sim. Tomaram um susto. E eu acho que as artes, e dentro das artes a literatura, tem um papel importantíssimo nisso, né? Porque é através da reflexão, da delicadeza, né? Da educação, do entendimento entre as pessoas, e que a gente vai conseguir ter esse futuro utópico se transformando minimamente em realidade. É verdade, é o desejo de todos consiga ter uma vida um pouco mais normal depois desse susto grande para todo mundo, né? Heloísa, no seu livro, A Noite dos Olhos, anuncia que você se detém em olhos, mãos, espelhos, portas, gatos, amor, morte, loucura, assombros, amanheceres, sonhos, silêncio e escuridão. Esses elementos, eles estão sempre presentes na sua narrativa, né? Eles estão sempre por ali, invadindo assim o cotidiano dos personagens. Então eu quero saber como é o seu processo criativo. Se você domina o personagem até o final, ou se em determinado momento ele ganha vida e aí é você que segue o personagem? Esses elementos todos, portas, olhos, lama, silêncio, enfim. Esses pequenos detalhes, eles são, acho que, as minhas obsessões. Não é uma coisa de propósito, mas eu já reparei que eles estão sempre, certos elementos assim, estão permeando as histórias, né? Quanto a essa questão dos personagens, como eu falava há pouco, é muito diferente cada um, né? Tem alguns personagens que você consegue realmente delinear e fazer uma projeção de tudo que vai acontecer e que realmente acontece na história. E tem outros que são rebeldes. Uma vez eu escrevi um livro, foi um romance, já tem uns 20 anos, eu acho, e tinha uma personagem chamada Dana.
E eu achava esse nome assim, mas os nomes também são coisas assim que se apresentam, uma coisa interessante. Os personagens meio que se nomeiam, eu acho. E ela se chamava Dana e eu falava assim, Dana é danação, né? Essa mulher é muito neurótica e eu não estou querendo essa mulher na minha história, não. E eu tinha feito um pequeno perfil dos personagens e eu decidi tirar a Dana da história. E fui lá e apaguei no computador, já trabalhava com computador nessa época, tirei, apaguei a personagem Dana e segui escrevendo o livro e a Dana voltou. Ela se infiltrou na história de novo e ela foi ganhando corpo, uma coisa interessante. E no final do livro, ela se transformou num personagem chave. Acabou sendo assim um personagem central da história. Realmente a minha revelia. Eu acabei até simpatizando com ela depois disso. Fiquei agradecida, Ficou porque amiga. ela me levou ao final da história, né? Que São os gostoso. mistérios da literatura. Pois é, coisas que não se explicam, né? Que simplesmente acontecem. A nossa plateia virtual, tem mais gente conseguindo se conectar. A gente está aguardando aí, tá? As perguntas de vocês aqui para a nossa querida Heloísa. Enquanto isso, a gente está aqui batendo esse super papo gostoso, conhecendo a sua obra, né? Essa gratidão imensa de ter você aqui conosco, né? Esposa do Rui Castro, uma outra figura literária que a gente ama muito aqui na Fundação. Então, eu estou aqui agradecendo a nossa plateia e vocês vão se conectando com a gente. Entre as verdades e histórias que você cria, onde você fica mais à vontade? Qual o universo que te prende mais na sua escrita? Olha, a linha entre o que é ficção e não ficção, se eu entendi certo a sua pergunta, é essa questão do que é verdade, do que é ficção quando a gente escreve. Isso é uma coisa que todo mundo tem curiosidade, né? A gente publica um livro, muita gente pergunta, isso é autobiográfico? Isso aconteceu com você? Tem sempre essa curiosidade. Sim. E a verdade é que fantasia também é autobiografia. Então, se você imagina uma coisa, aquilo de alguma maneira te pertence, mesmo que não tenha acontecido com você. Então, eu tenho percebido ao longo desses anos que a linha entre ficção e não ficção, ela é muito tênue. Ela é um pouco borrada. A gente passa, às vezes, de um lado para o outro sem nem perceber. Eu, por exemplo, escrevi poucos livros de não ficção na minha vida. Um deles foi esse que você citou quando me apresentou sobre a doença de Alzheimer da minha mãe. Foi um livro muito impactante, né, para mim e para as pessoas também. Um livro que me acompanha até hoje. E esse livro foi um dos poucos livros que eu escrevi que é um livro totalmente de não ficção. É um livro em que eu procurei anotar aquilo que eu estava assistindo, porque é um caminhar muito assombrado você lidar com uma pessoa com uma demência senil, em que você está ali na presença da pessoa, uma pessoa importante, no caso minha mãe, uma referência na minha vida, e você está ali diante dela e na verdade, ela se transformou em outra pessoa. Isso é muito estranho e muito assombrado, né? Então, eu que gosto dessas histórias um pouco que passam um pouco por um lado assim quase sobrenatural, de repente, na vida real, estava vivendo uma história de terror. Sim. Porque começam as alucinações, é uma coisa que dá medo você conviver com aquilo. Então, eu comecei a escrever para não esquecer aquilo que eu estava vivendo. E foi uma coisa muito impactante, porque eu própria fiquei impressionada com a reação das pessoas. Porque depois que o livro saiu, como eu escrevi, na verdade, sem saber se ia ser publicado, eu estava escrevendo para botar aquilo no papel. Depois que saiu o livro, as pessoas começaram a ficar muito impactadas pela minha franqueza.
porque no livro eu me dispo totalmente. Eu não faço o papel da filha boazinha, eu faço o papel da filha que se revoltou, porque é uma coisa que você perde a paciência, você fica revoltado, e as pessoas não têm coragem, né? Tem uma culpa enorme, não têm coragem de confessar isso. Então, quando leram aquilo, se identificaram muito. Então, foi um livro assim que eu tive um retorno fantástico das pessoas. Porque você registrou ali uma experiência dolorosa, difícil, né, que muita gente vive. E isso que você disse é muito profundo e a gente percebe em pessoas que vivem a mesma situação, a culpa, né, por de repente naquele momento não ter a paciência necessária, a compreensão necessária, a aceitação necessária, que é difícil numa situação assim. Esse livro, gente, é O Lugar Escuro, né? Era um livro que eu estava deixando para a gente falar um pouquinho mais à frente, mas que bom que a gente já entrou nele, já falamos dele. É mais uma leitura aí da Heloísa que vale muito a obra dela, pena. A gente tem uma pergunta. Afonso. Está dando uma cortada no som. Estou ficando, acho que meu microfone... Guilherme. Ele vai trocar meu microfone. Eu falando assim aqui, nessa posição, ele tá me ouvindo, né, Heloísa? Mas aí não consigo ver, aí não consigo ver a pergunta, gente. Ó, vou virar a cabeça. A pergunta é... A pergunta do Afonso é: a maioria dos autores se mantém em um único gênero. O que te levou a escrever em tantos gêneros distintos, Heloísa? Olha, o acaso, né? Na verdade, quando eu comecei a escrever ficção. Não importava para mim o tamanho, né? Eu tanto escrevia contos como escrevia romance desde o começo. Depois fui convidada a escrever na imprensa, né? Eu trabalhei durante quase 10 anos, primeiro na Folha de São Paulo, depois na Revista de Domingo, do Jornal do Brasil, que não existe mais, e fazendo um espaço chamado Contos Mínimos, que teve bastante repercussão, que era uma mistura de conto e crônica. Ficava bem nessa fronteira meio indefinida entre realidade e fantasia. E então passei a fazer esses microcontos também, e crônicas também, por esse acaso, por ter tido esse convite para escrever na imprensa. O teatro também foi uma coisa que me aconteceu um pouco sem querer. Me convidaram e eu comecei a fazer, em parceria com a minha filha, Júlia Romeu, uns musicais. A gente já fez vários musicais. E aí, quando eu escrevi O Lugar Escuro, por causa da repercussão e do impacto que aquela história provocava nas pessoas, eu realmente tive a ideia de passar aquilo para o teatro. Eu adaptei O Lugar Escuro para uma peça de teatro. E foi também uma outra experiência fantástica, muito forte, que me rendeu assim milhões de contatos incríveis com as pessoas, porque a peça teve uma carreira muito legal. A gente teve várias temporadas em várias cidades e a gente teve, inclusive, ganhamos um edital e fomos a várias arenas e lonas culturais nos arredores do Rio e nas comunidades carentes. Então, tivemos a oportunidade de encenar essa peça para pessoas, muitas vezes, que nunca tinham ido ao teatro. E eu ia junto, fazia parte desse pacote, eu conversar sobre o Alzheimer depois, né? Sobre o problema da minha mãe. E então foi uma troca fantástica. E aí é isso, de repente eu me vi, né, romance, conto, microconto, crônica, peça de teatro. As coisas foram me levando e eu fui fazendo. Você foi seguindo os caminhos que foram aparecendo, né? Bom, nesse Nada seu foi amplo... muito planejado. Nada planejado, né? Nesse seu amplo espaço de produção, como foi escrever sobre a vida de Carmen Miranda para um musical? O que mais te impressionou na vida dessa brasileira, que também ganhou um destaque internacional, né?
Exato. Bom, eu sou mulher do Rui Castro, como você já falou, e eu também, e ele fez uma biografia fantástica da Carmen Miranda. E o Rui, ele tem uma característica que, quando ele faz as biografias dele, ele se dedica de tal maneira que ele só fala naquele personagem. Durante 4 anos é o assunto dele, ou 5 anos, ou 3 anos, quanto tempo levar para ele fazer aquele livro. E ele vai contaminando todo mundo que está em volta. Então, eu me apaixonei completamente pela Carmen, que é uma figura realmente fabulosa, uma grande mulher, uma mulher generosíssima, muito talentosa e pouco conhecida, na verdade, né? Porque o Rui, ele desencavou a carreira brasileira dela antes de ir para os Estados Unidos, que ela foi uma cantora fabulosa, que influenciou muitas cantoras que vieram depois. Então, a gente travou um conhecimento muito amplo da Carmen. E eu, quando digo a gente, digo minha filha, porque a minha filha também foi contaminada e também se apaixonou pela Carmen. Então, uns anos depois, nós decidimos, pensamos em fazer um musical, né, sobre a Carmen, porque as músicas todas a gente adorava. E estávamos já trabalhando com musicais na época, mas a gente não conseguiu encenar o musical que a gente pensou, que a gente fez o esboço da Carmen. Na época, não conseguimos dinheiro, aquelas coisas de teatro, principalmente teatro musical, que é um teatro muito caro, tudo muito difícil. E aí, o que aconteceu? Uma conhecida nossa, de uma editora, tinha um selo infantil, ficou sabendo que eu e a Júlia, minha filha, minha irmã, é minha irmã do coração, a Júlia e eu estávamos envoltas com a questão Carmen Miranda. E aí ela nos convidou para escrever um livro infantil, uma biografia da Carmen Miranda para crianças. E nós fizemos Carmen, a Grande Pequena Notável, que foi assim um livro lindo, porque foi ilustrado pela Graça Lima, que é um talento. Esse livro tinha saído por essa pequena editora e ele foi reeditado agora pela Pequena Zahar, que é um selo da Companhia das Letras agora, com uma edição ligeiramente diferente em matéria de cor, mas o miolo do livro todo é igual, que o livro é lindo. E aí um diretor de teatro de São Paulo leu o livro e, através do Facebook, nos encontrou e pediu que nós fizéssemos um musical infantil da Carmen. E nós fizemos, ficou em cartaz 2 anos em São Paulo, veio para o Rio, foi um sucesso, ficou uma graça, e foi uma coisa assim que a gente acabou escrevendo pelas linhas tortas, porque a gente ia fazer um musical, fomos convidadas para fazer um livro e depois fizemos um musical adaptado do livro, que foi um musical infantil, mas que os adultos amavam tanto que o diretor mudou até o horário e passou a anunciar para toda a família, porque tinha mais adulto do que criança, do que criança. Na plateia, porque as pessoas todas adoravam. Ficou linda a montagem. Que maravilha, gente. Olha quanta coisa bonita, né? Quanta coisa maravilhosa. Que presente essa mulher, Heloísa Seixas, tem nos dado, tem nos deixado, né? Com a sua obra, com a sua literatura. Uma pergunta da Mariane, vinda pelo YouTube, Heloísa. Quais livros te despertaram a vontade de escrever? O que te inspirou? Eu não sei se ela estava no comecinho, quando eu falei, Sim. né? Eu sempre gostei muito de ler, né? Mas o que eu acho que mais me inspirou na vida para começar a escrever foi a minha avó Mariá, que me contava histórias. Ela contava histórias lidas, né? Histórias da carochinha, contos de fadas e muitas histórias de terror. E muitas ela contava simplesmente narrando, sem ler, né? E algumas ela dizia que eram histórias verdadeiras, que eram as que a gente mais tinha medo. Nessa época, a gente tinha um sítio num lugar que hoje é um
lugar super movimentado aqui do Rio, que chama-se Jacarepaguá, mas naquela época, quando eu era pequena, era um lugar ermo, né? Então nosso sítio era um lugar todo sombreado de árvores, de noite era um silêncio, e ela reunia as crianças em volta dela para contar histórias de terror. E era uma delícia. A gente morria de medo, mas quanto mais medo a gente tinha, mais a gente gostava. Então, eu acho que o grande livro da minha vida foi a minha avó me contando histórias. Um livro vivo, né? Um livro vivo, totalmente vivo, né? Nós temos uma outra pergunta chegando ali, mas antes, eu queria te perguntar se entre o teu primeiro livro, Pente de Vênus, até o mais recente, A Noite dos Olhos, se algo mudou na sua escrita. Claro que tem toda uma maturidade aí no processo, né? Mas na sua escrita, o que mudou? O que a literatura tem te ensinado? Olha, é uma coisa curiosa. Esse trechinho que você leu sobre as minhas obsessões, né? Os olhos, as portas, os gatos, a lama, as sombras, eles estão presentes sempre. E aconteceu uma coisa interessante. O Pente de Vênus eu escrevi saiu em 1995, veja. Tem mais de 25 anos. E A Noite dos Olhos, que saiu em 2019, ele consta de alguns contos que eu já vinha escrevendo ao longo dos anos. Inclusive, eu botei nesse livro também vários contos inéditos, mas eu botei uns 2 ou 3 que eu tinha feito para sair em antologias de contos. Nunca tinham saído num livro só meu. Então, eu própria fiquei admirada quando eu li todos os contos, os novos e os mais antigos, tinha alguns contos escritos há mais de 10 anos. Como eles têm uma temática parecida, um clima parecido. Há assim, uma pessoa que não tenha lido esses outros contos mais antigos, lendo um novo e um antigo, não veria assim, uma diferença de estilo, digamos assim, ou de atmosfera, acho que essa é a palavra. Então, eu própria acho curioso isso, né? As minhas obsessões, elas permanecem. Mas é claro que existe, principalmente, no meu caso, acho que uma pacificação. Porque quando eu comecei a escrever, era uma coisa muito sofrida. Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu achava que eu estava tendo um surto psicótico. Porque eu nunca tinha pensado em ser escritora. E as histórias pediam para sair, era uma coisa assim quase, sabe, enlouquecedora. E eu sofria muito, porque na época eu estava trabalhando, eu trabalhava o dia inteiro e eu não podia parar para escrever. E eu escrevia onde eu podia, eu andava dirigindo com um gravador, falando as coisas, né, narrando os meus contos, era uma coisa enlouquecedora. E eu ficava extenuada. Eu ficava, assim, às vezes, com uma sensação de que aquilo, ao mesmo tempo que eu precisava daquilo para não morrer ou não ter uma doença, eu precisava tirar aquilo dentro de mim, ao mesmo tempo eu tinha uma sensação, sabe, de que aquilo estava me assoberbando. E com o passar do tempo, passou a ser uma coisa mais pacificada, e eu não digo mais racional, não, porque eu acho que eu escrevo de uma maneira assim, bastante instintiva. Eu não gosto de ficar relendo. Eu tenho muito medo de quebrar a alma das frases, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu consigo fazer com um pouco menos sem ser esse jorro
doentio, quase. Você disse que o seu processo criativo, né, que as histórias te percebem, que elas te perseguem, elas brotam, elas pedem para nascer, e em um determinado momento elas te deixavam até muito ansiosa, né, até cansada no processo produtivo de pensar, né? Então você escrevia em qualquer lugar, você anotava, você até gravava. Essa é uma dica para quem quer, de repente, vir a se tornar escritor, ou seja, registrar tudo o que vier na sua mente para que você não perca o fio da meada. Pode ser uma dica para quem quer se aventurar aí sem a colocar, a dúvida. desafiar uma folha em branco, né? Não, isso é muito bom, né? Muitas vezes eu acordei no meio da noite para tomar anotações. Eu já parei em acostamento de estrada para anotar coisa no verso do talão de cheque, na época que ainda existia isso, os mais novos não Sim. devem saber o que é mais. É, a onda do Pix, agora ninguém Mas sabe o é que é. muito importante, porque essas coisas que brotam assim espontaneamente podem parecer, elas são um pouco como os sonhos, né? Elas são um material, é um material rico, puro, né? Sem jaça, aquilo que vem lá do fundo. Porque eu acho que quando a gente escreve, a gente estabelece um contato com regiões desconhecidas dentro da gente. Não é uma coisa espírita, assim, que você capta. Não tem necessariamente esse sentido assim sobrenatural, não. É uma coisa da própria natureza do ser humano. Mas eu acho que a gente entra em contato com coisas que a gente tem dentro de nós que a gente desconhece, assim como nos sonhos, né? Escrever é um pouco como sonhar, eu acho. Por isso que essas anotações aleatórias, assim, elas podem nos ensinar coisas, elas podem nos servir mais adiante, né, para encontrar algum caminho, alguma coisa que a gente está escrevendo. Acho muito importante, sim, fazer essas anotações. Heloísa, tem uma pergunta aqui do Elias, que está ali na nossa plateia virtual. Depois eu quero que vocês voltem na pergunta anterior também, que é muito boa. Eu ia fazê-la agora, mas eu vou passar para a pergunta do Elias, mas depois eu quero que vocês voltem à pergunta anterior, que eu acho que era de YouTube também, tá? Ó, o Elias pergunta: conforme sua filha disse no livro O Lugar no Escuro, o escritor é um condenado. Para você, ele é condenado à prisão ou à liberdade? Ela, de alguma forma, salva? Tá certa a pergunta, Elias? É isso? O lugar escuro, não é no escuro. Digitar Isso, errado, né? Ali, o lugar escuro. Essa é a epígrafe do livro. O escritor é um condenado cuja alma é exposta em praça pública como o corpo de um traidor. Por incrível que pareça, essa frase foi escrita pela minha filha quando ela tinha 15 anos. Eu fiquei impressionadíssima com essa frase. E quando eu escrevi O Lugar Escuro, foi como eu disse, um livro que eu escrevi inicialmente só para mim, né? Eu não tinha certeza se ia ser publicado. No entanto, ele foi publicado. E eu tenho certeza que ele ajudou muita gente, que é uma coisa que eu não esperava. Mas, ao mesmo tempo, me expôs muito, né? Por isso que eu escolhi essa frase incrível da minha filha. Porque tanto a ficção quanto a não ficção também expõem muito o escritor, né? As pessoas visitam a sua alma, né? É uma coisa que é preciso ter coragem para fazer. Mas, às vezes, você não tem outro jeito. E eu acho que, nesse caso, eu também respondo a outra parte da sua pergunta, que é uma salvação, sim. Porque eu acho que, quando a gente escreve, a gente parece que prende no papel as coisas que nos assombram. E aí, a partir do momento que elas estão no papel, ou no computador, ou no livro, digamos assim, é como se quebrasse o encanto. Então, para ilustrar isso, eu vou falar uma coisa fantástica que envolve a minha filha também. Quando eu adaptei O Lugar Escuro para o teatro,
No teatro, é mais impressionante ainda você ouvir a sua vida narrada, né? Eram 3 personagens, né? A minha mãe, eu e a minha filha. Eram 3 mulheres no palco. É uma coisa muito crua, muito chocante em alguns momentos, você se ver representada ali. E a minha filha, que tinha lido tanto o livro quanto a peça no papel, não tinha coragem de ir nos ensaios. Ela tinha medo do que ela ia ver. E já estava quase no dia da estreia, e eu ia sempre nos ensaios, eu achava fantástico. E até que um dia eu convenci a minha filha a ir. E ela foi, sentamos no escuro, né? Num cantinho, era um teatro de arena, os atores ali no meio, as atrizes, e nós lá num cantinho para não atrapalhar, porque ainda era um ensaio, e já era o texto todo, com luzes, com figurino, era um ensaio já bem perto da estreia. E nós quietinhas. Aí, quando começou, não deu assim 5 minutos, ou 10 no máximo, de peça acontecendo, minha filha chegou bem baixinho para mim e falou assim: não somos mais nós, né, mãe? Eu achei isso tão bonito. Realmente não éramos mais nós, né? Aqueles personagens ali tinham se transformado em outras pessoas, outras histórias. As próprias atrizes tinham botado suas histórias de vida e suas emoções ali. E tinham somado. Da mesma forma, os livros, quando são lidos, o leitor bota um pouco de si quando está lendo. Então, você dá aquilo para o mundo e se salva, assim, eu acho. Que lindo. Respondido, né, Elisa? Olha, impressionante a fala dessa mulher. Mais uma pergunta do não tem o nome ali, então levanta a mão se for uma de vocês. Você, enquanto mulher escritora. Ah, pergunta da Patrícia. A Patrícia. Você, enquanto mulher escritora, teve dificuldade de encontrar a própria voz? Ou foi natural esse movimento no meio literário? Olha, não senti uma dificuldade especial por ser mulher, né? Mas senti sim por estar começando, né? Começar, publicar o primeiro livro é um passo muito difícil. Veja que na época, no início dos anos 90, quando eu comecei a escrever, foi exatamente na época que eu conheci o Rui. E o Rui, na época, ele não tinha nenhum livro publicado. Ele ia publicar logo em seguida o Chega de Saudade, que foi o primeiro livro dele. Ele era só um jornalista. Mas ele tinha já algum conhecimento. Mas eu não conseguia ser publicada. Foi uma coisa muito difícil. E o que aconteceu? Eu acabei sendo publicada, o meu primeiro livro saiu por uma editora pequeníssima do Rio Grande do Sul, que eu acho que nem existe mais, chamada Editora Sulina. Depois é que as coisas começaram a acontecer, porque Pente de Vênus, que foi o meu primeiro livro de contos, realmente teve assim uma recepção muito boa, né? Na época, até para minha surpresa, eu fui finalista do Prêmio Jabuti já com esse primeiro livro. Isso já abriu muitas portas para mim. E eu acabei indo para uma editora maior, na época a Editora Record, mas o começo é muito difícil. Eu acho que hoje é até mais fácil, porque hoje, com todas as facilidades tecnológicas, existem tantas editoras, algumas editoras pequenas, mas que fazem um trabalho lindo, né? E existem outros meios também das pessoas se expressarem, né? Através das redes e tudo. Há uma facilidade de você escoar a sua criação que nos anos 90 não havia. E eu até acabei dando sorte, porque esse livro primeiro teve uma recepção boa, então o segundo já saiu para uma editora grande. Mas foi muito difícil conseguir essa primeira editora, mesmo sendo uma editora pequena. Respondido, né, Patrícia?
Mas a gente sabe, né, você aqui já nos disse que a sua cabeça está sempre povoada de novas ideias, né? Então a pergunta da Mariane, que veio pelo YouTube, é se você tem escrito, tem produzido durante a pandemia, quais os próximos trabalhos podemos aguardar? E eu acrescento se você segue num repouso literário ou o que vem por aí. Eu tinha lançado A Noite dos Olhos, né, em final, segundo semestre de 2019, e eu já estava com um romance pronto, que ia sair em 2020, e foi adiado, e é esse que vai sair agora no segundo semestre, que se chama O Livro dos Pequenos Nãos, que é o que inspirou o tema da nossa conversa. Durante a pandemia, voltando um pouquinho, olha ele aí, eu achei essa capa muito instigante. Deve ser As Pedras do Caminho. Lindíssima capa. É muito bonita, né? Mas durante a pandemia mesmo, eu comecei a escrever um novo romance, mas ainda estou muito no comecinho. O que eu fiz durante a pandemia foram essas postagens, né, de leituras e de fotos do acervo cultural e de memorabilia e de livros, discos e filmes do Rui, que é um acervo fabuloso. Nós fizemos 50 fotos, fizemos 50 mini-vídeos de leituras de escritores brasileiros, não contemporâneos, mais antigos, e fizemos 50 vídeos de leituras de trechos de nossos livros, eu e ele. Essas 130 postagens nos abriram muitas portas, muitas pessoas, como eu falei aqui no início, ficaram muito felizes de ter assim, um momento, né, de literatura ou de diversão, vendo fotos de coisas antigas, durante principalmente aquele começo tão assustador, porque nós começamos essas postagens ainda em março de 2020. E fomos até quase o segundo semestre, e depois eu transformei esses temas, né, em vídeos de 15 minutos, fiz 3 vídeos, eu virei videomaker. Foi uma das minhas novas aptidões que surgiram na pandemia. Então, além de escrever, eu roteirizei esses vídeos e escolhemos músicas e ficaram umas graças os vídeos. Modéstia à parte, eu gostei muito do resultado e foi outra coisa assim muito divertida de fazer. E fora isso, eu aprendi a cozinhar, foi outra coisa impressionante Na pandemia para mim. Eu nunca tinha feito nada na cozinha. E eu descobri que cozinhar é uma delícia. Volta e meia me queimo, me corto, mas eu me distraio demais. Que delícia! Essas são as coisas que a pandemia nos fez descobrir, né? Eu também me aventurei pela cozinha, também andei me queimando bolos, mas enfim, são as coisas que a gente aprende, né? E acaba sendo um exercício. Tem uma outra pergunta do Elias, de novo aqui. Na nossa, Elias conectado com a gente ali, atento. Você já pensou em levar os contos mínimos para a literatura em rádio, para ser ilustrado pelo Rui com a trilha musical em retribuição à Noite do Meu Bem? Olha o Elias ali. Pergunta Olha, rádio é outra coisa na qual eu me meti, veja você. Eu já fiz podcast, eu já fiz rádio, já fiz até programa de televisão. Porque o Rui, ele é um manancial sem fim, né? Ele pesquisou sobre a bossa nova, sobre o garrincha, sobre o samba-canção, agora sobre o Rio dos anos 20, Carmen Miranda, Nelson Rodrigues. Então, é outra parceria muito boa que eu tenho com a minha filha, não só nos musicais de teatro, mas programas de rádio. Nós fizemos várias séries de programas de rádio
sempre musicais, né? Fizemos sobre Carmen Miranda, Bossa Nova, fizemos Saudades do Século XX, que é um outro livro que ele tem, com perfis de cantores americanos, só com música americana. E esses programas todos vão ao ar, continuam repetindo pela Rádio MEC, e tem também todos eles no meu site, eu tenho um site. E foi também um trabalho delicioso. Os contos mínimos é uma coisa engraçada. Você sabe que já teve gente que fez. De vez em quando aparece nas redes sociais, alguém me manda o link, né, de pessoas narrando, né, trechos, né, de contos, às vezes até um conto mínimo inteiro. Porque os contos mínimos do Jornal do Brasil tinham umas 30 linhas, né, de revista. Mas quando eu fazia na Folha de São Paulo, era quase um haikai, era assim, um parágrafo, eram microcontos. Então, tanto os maiores quanto os menores, eu já vi assim, com música, pessoas narrando. Mas eu própria nunca fiz, não. Mas, olha, é uma boa ideia. O processo, o processo tem criativo. Mais um produto multimídia aí. Pois é, mais algo a ser descoberto, né? E já deu por perceber que a Heloísa encara tudo, né, Elias? Ela não tem caminho que ela não vá desbravar, não é? Ó, última pergunta que eu vou fazer aqui do YouTube. Acredita que o nosso tempo está acabando, Heloísa? Tinha que ser 2 horas. Eu concordo com você, que olha, essa 1 hora a gente passou assim voando. Mas, ó, fica a dica. Nem falei do livro novo direito. Pois é, mas vamos falar ainda. Olha só, última pergunta então do YouTube, tá? E a gente, de vocês também, porque eu ainda quero fazer uma pergunta sobre o livro novo aqui, porque é o que trouxe o tema da nossa conferência. Você sabe dizer se as suas obras cativam mais os adolescentes, mais o público mais jovem ou as pessoas mais maduras? Você tem uma métrica disso? Não tenho. A gente não tem muito esse tipo de retorno, né? Mas eu sei, por exemplo, por já ter participado de muita coisa em escola, que os adolescentes gostam muito das histórias de terror, né? E eu tenho um livro, inclusive, que é para jovens, chamado Frenesi, que saiu pela Rocco, que são histórias de terror, citando histórias clássicas de terror. E esse livro já foi adotado em muitas escolas, eu sei que o pessoal gosta muito. Já fiz também já organizei livros de terror, traduzi, né, de vários autores, em geral, do século XIX, autores ingleses, na maioria. E, enfim, eu acho que nesse ponto os adolescentes gostam muito. Agora, meus livros de contos e romances, eu acho que não sei todas as idades, não faço essa diferenciação, não tenho conhecimento, pelo menos. Esse seu livro gostar de escrever sobre o livro de terror, é influência absoluta e total da sua avó, né? Como chamava a sua avó? Maria. Maria. Olha a dona Maria aí, gente, olha, trazendo à tona, né, toda essa vivência, experiência. Vamos falar do livro novo, então, para a gente ir se encaminhando para o final. O tema da conferência, o que teria acontecido se... Né? Interrogação. Se o quê? Não é interrogação, é uma reticência, né? Há uma reticência, colocaram aqui interrogação. São aqueles momentos da vida em que a gente pega umas bifurcações, a gente vai para um lado e não para outro. E isso muda toda a nossa vida, né? Às vezes a gente tem isso muito claro. Um exemplo, a primeira vez que eu fui cobrir férias no jornal, eu não queria ser jornalista, eu queria ser tradutora, mas me chamaram para cobrir férias no jornal O Globo. Eu iria trabalhar lá por 12 anos, não podia imaginar. Quando eu cheguei, era na hora do fechamento, estava aquela barulheira dentro da redação, eu tive vontade de ir embora e desistir. Mas eu fui. Bom, trabalhei lá 12 anos, lá eu conheci o pai da minha filha, com quem me casei, tive a minha filha. E lá eu conheci uma grande amiga minha chamada Rita, que foi quem me apresentou ao Rui. Então, se naquele momento, naquele dia, às 7 horas da noite,
assustada com aquela barulheira, eu tivesse retrocedido, voltado, entrasse no elevador, fosse para casa, e tivesse dito, não vou cobrir essas férias, a minha filha não teria nascido. E eu não conheceria o Rui. Será que toda a minha vida seria diferente? É tão estranho pensar isso. Então, o livro é sobre isso. Os pequenos nãos são o não vou por ali, vou por aqui, que modificam a vida da gente. E aí, mais uma vez, eu vou voltar à minha avó Maria, que foi ela que plantou essa sementinha na minha cabeça quando eu era criança, me contando uma história que acabou entrando nesse livro. O livro se passa no momento atual, é um livro contemporâneo, mas tem umas voltas ao passado. E uma delas é uma descrição de um momento na Guerra de Canudos, contra o Antônio Conselheiro, no sertão da Bahia. Por quê? Minha avó, que era baiana, e toda a minha família era baiana, contava que o meu bisavô, pai do meu avô, com quem ela se casou, era médico do Exército e foi numa expedição de Canudos. E que ele, depois de uma das batalhas, estava junto com um enfermeiro tirando uma bala da perna de um soldado, do tórax de um soldado que tinha sido ferido. E a batalha continuava comendo as balas, unindo. E ele se levantou para pegar uma gaze, em vez de pedir ao enfermeiro para se levantar. Ele, como médico, podia ter pedido ao enfermeiro, que era, inclusive, subalterno dele na hierarquia do Exército. Ele era um oficial médico, mas ele se levantou. E ele foi pegar mais gaze. Quando ele voltou, ele deixou o enfermeiro segurando as pinças que estavam abrindo lá o ferimento para poder tirar a bala. Quando ele voltou, o enfermeiro que tinha ficado sentado no lugar dele estava morto com uma bala na testa. Minha avó contava isso, que o enfermeiro tinha morrido no lugar do meu bisavô. E eu, pequenininha, mas já cheia de imaginação, pensava, se ele não tivesse levantado para pegar a gaze, ele ia levar o tiro. E meu avô não ia nascer. E eu não ia estar aqui. Então, isso aí, daí é que brotou todo esse livro, entendeu? É isso, o livro dos pequenos nãos. Que maravilha, gente. Olha aí, leitura, mais uma leitura obrigatória da Heloísa Seixas. Mas só sai em novembro. Pois é, eu já ia falar, a gente vai conseguir ter acesso, a gente tem que esperar, né? E sabe que a gente estava aqui pensando sobre o tema? Companhia das Letras. Companhia das Letras. Já não está em pré-venda? A gente não pode comprar em pré-venda? Será? Ah, não sei. Pesquisa aí, gente. Não. Nós estamos ainda entrando em setembro, né? De repente está no pré-venda lá. Vamos ver, pesquisa aí, se tiver a gente já fala. Mas enquanto eu pensava sobre o tema desse livro, né? O livro dos pequenos nãos, olha onde foi minha cabeça. Que poderia ser os nãos que a gente recebe e dá ao longo da vida, né? Também. Mas olha só esse caminho que você nos trouxe, né? Para a gente, já o entendimento da obra que vem aí. Fantástica, Heloísa Seixas, eu quero já... Olha, gente, nosso tempinho acabou. Eu quero agradecer a nossa plateia virtual. Obrigada, gente. Continue conectado com a gente. Até amanhã, tem muita coisa para acontecer. E Heloísa, né? Esposa do Rui Castro, prima do Raul Seixas. Não é, aliás? Ainda tem Raul Seixas, que é teu primo, Rui Castro, que é teu marido. Grande Heloísa Seixas. Muita gratidão pela sua participação aqui na 20ª FIO. Obrigada mesmo, assim, por ter feito da nossa programação, da nossa feira, uma feira maior, mais rica, melhor para todos. Nossa gratidão. E a gente espera que em 2022 possamos voltar a realizar a nossa feira de forma presencial e que você possa estar conosco aqui na cidade de Ribeirão Preto, no palco do Pedro II, falando para uma plateia que esteja conosco aqui nesse teatro lindo, é um teatro de ópera, 1.588 lugares aqui nesse teatro, e todo mundo concordando ali na plateia, né? Já fica o nosso convite, e que não seja, que seja uma utopia, né? Que ela seja a nossa utopia mais
mais real, mais desejosa. Isso assim. aí. Gratidão, viu? Já me considero convidada. Gratidão. Muito obrigada. Obrigada a vocês, adorei.